Vamos agora a um momento lúdico. Chegou o momento em que lhe quero contar uma história que pretende responder à pergunta: por que é difícil a manutenção de um sistema de gestão da qualidade? É verdade que é um desafio implementá-los, mas muito mais do que isso, é um desafio mantê-los. Então vou partilhar convosco a história da minha máquina de escrever. Como imagino que já reparou, assim que eu disse bom dia a primeira vez num destes vídeos, eu não sou alfacinha. Em sala, muitas vezes fazemos apostas. Aqui, não sei se eventualmente tentou descobrir. Chegou a hora de lhe dizer. Eu sou natural de uma terra que fica mais ou menos onde está este retângulo preto. Considerem, por favor, que eu não sou muito boa à geografia e por isso vou verbalizar. Eu sou natural do distrito de Castelo Branco, mais propriamente do concelho de Oleiros, desta terra absolutamente fantástica e enorme e que se chama Brejo. Sim, nada me admira que tenha achado estranho o facto de eu dizer esta terra enorme que está aqui. Os amigos que fui fazendo quando me mudei mais para sul costumavam brincar comigo referindo que a minha terra ficava algures detrás do sol posto. Alguns até diziam que de lá para o inferno faltavam só 3 cabos de um martelo. Eu penso ter alguma bondade e nessa minha característica por vezes eu fazia grandes passeios a esta fantástica terra. Era comum fazermos as comidas típicas lá da zona, fazermos passeios pela serra e também fazer aqui uma parte pedagógica explicando a diferença entre uma couve e um nabo ou simplesmente explicando que afinal os ovos não vêm de uma marca qualquer que encontramos algures no supermercado. E quando chegava próximo desta fantástica terra, também tinha o prazer de me virar para eles e dizer-lhes: daqui para a frente, tudo o que se avista e não avista é do meu pai. Uma terra bem maior do que as 4 paredes que muitas vezes nós temos nos dias que correm. Deixando esta minha característica para trás, vamos então à história. E para o efeito, vou usar uma fotografia mais próxima para ser mais fácil explicar. Então vou falar-vos um pouco das características desta fantástica terra. Como podemos observar aqui, ao meio, existe uma estrada de alcatrão que vem mesmo junto das casas. Mas a verdade é que ela é relativamente recente. Quando eu ia para a escola primária, usava esta que está aqui e fazia só cerca de 2 horas a pé, subindo e descendo serras, por locais onde não existia absolutamente mais ninguém. Mais tarde, quando terminei aquilo que na altura se chamava a escola primária e fui para aquilo que na altura se chamava o ciclo, passei a ir por esta que está aqui. Outra estrada de terra batida e que nos levava até ao cimo da serra, onde passava um autocarro por volta das 5 da manhã. Por sorte ou por azar meu, o motorista morava do outro lado da serra e por isso eu era a primeira criança a sair de casa por volta das 5 da manhã e a última a regressar por volta das 9 da noite. Nesta fotografia também podemos observar alguns postes de eletricidade. Fantástico! Hoje, porque na verdade a eletricidade chegou à minha terra no ano em que eu fiz 18 anos. Antes disso usávamos uma candeia, caso não saiba o que é, era uma caixa de vidro e lá dentro tinha uma espécie de caixa com uma torcida para poder acender. Mais tarde começámos a usar os Pitromaxes a petróleo. Era preciso dar à manivela para que ele pudesse funcionar. E mais tarde surgiu o Pitromax a gás, uma invenção da humanidade. Não sujava as mãos para pôr petróleo, dava uma luz fantástica, espetacular. O que mais gostaria de vos falar desta fantástica terra?
não existe água canalizada nem esgotos e imagino que nem nunca venha a existir. É um local onde não apanha nenhuma rede de telemóvel e os telefones fixos estavam muitas vezes avariados. Gostava também de vos falar dos moradores desta terra. Os meus pais moravam nesta casa. E estava para aqui a pensar e efetivamente não consigo encontrar mais ninguém. Ou seja, durante bastantes anos moravam lá eles e eles. Então, por que é que vos estou a falar destas características? Porque, como todos nós sabemos, os objetivos das nossas vidas são em função daquilo que nós conhecemos do mundo. Os meus pais nasceram, cresceram e sempre viveram aqui. Saíam para ir ao médico ou mais tarde, quando as filhas os começaram a trazer alguns dias para descansar. Poucos, porque tinham logo uma enorme vontade de regressar e tomar conta dos seus animais. Vou então partilhar consigo qual era o maior objetivo dos meus pais para as suas filhas. O maior objetivo dos meus pais era que as filhas pudessem ter um emprego parecido com aquele que tinha a senhora que trabalhava nos Correios da Vila, em Oleiros. O que faria então essa senhora tão interessante? Antes ainda de avançar e para podermos compreender melhor este seu objetivo, é importante falar-vos um pouco sobre a vila. A vila era um local com casas afastadas e rasteiras, onde existia, para além da Câmara Municipal, que era um edifício fantástico na altura, tinha as finanças num edifício velho, onde até as escadas de madeira soltavam uma farinha da sua velhice. Tinha um banco que, na verdade, já nem recordo qual era o nome, e tinha os Correios. Tinha uma loja enorme e onde existia uma porta daquelas que abre assim. Lá nessa loja existia de tudo. Existia laranjada ao copo, bolachas baunilha em pacotinhos pequenos, vendia-se petróleo ao litro, ferramentas, máquinas de sulfatar, tudo e nada, porque na verdade não existia outra. As pessoas que trabalhavam lá na vila eram e ainda hoje são as pessoas importantes lá do sítio, de tal forma que o meu pai, se lhe disser que fui a Oleiros e vi o Timanel, ele pergunta-me qual Timanel? E eu respondo, o Timanel Barata. E ele diz-me em tom de repreensão, o senhor Manel trabalha na Câmara. Não é um senhor qualquer. Mas, como dizia, estas pessoas eram e ainda hoje são as pessoas importantes lá da vila. E, efetivamente, elas tentam fazer uma coisa para a qual nós hoje precisamos de cursos completos. Ou seja, elas tentam fazer um atendimento totalmente personalizado e direcionado para as necessidades dos seus clientes. E uma das necessidades dos seus clientes naquela altura era ajudá-los em coisas que fosse necessário escrever, porque uma boa parte da população não sabia ler nem escrever. Então, sempre que alguém se dirigia, a título de exemplo, à Câmara ou às Finanças e precisava de algum documento escrito, as pessoas que lá trabalhavam diziam-lhe para ir à Senhora dos Correios. Davam-lhe meia folha escrita, sim, porque o tempo do post-it ainda estava por inventar, ou, se fosse uma pessoa que eles consideravam mais expedita, diziam-lhe para dizer à Senhora dos Correios que era para fazer um modelo 23. Então, o que tinha tão fantástico a Senhora dos Correios? Ela trabalhava numa sala enorme sozinha. Lá ao fundo da sala tinha uma mesa enorme e quando o meu pai lá chegava com algo para fazer, ela dirigia-se ao espaço, pegava numa folha em branco, metia-a na máquina e enrolava-a mais ou menos assim. E depois lá começava a sua música fantástica, fazendo qualquer coisa do género. Tlim, 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 tch, tch, tlim, 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 tch, tch, tlim, 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 tch, tch. O meu pai
Achava ao máximo que esta senhora pudesse fazer isto tão rápido. Mas o que ele achava ainda mais fantástico é que esta senhora, ao mesmo tempo que escrevia, ia falando com ele, ia-lhe dando atenção, ia referindo, ia perguntando: então, senhor Leopoldino, as suas batatas, como estão? E ele lá ia respondendo: olha, este ano estão bem ou não estão? Tem alguma malina ou não tem alguma malina? E ela ia respondendo e ia continuando a escrever. O meu pai sempre foi uma pessoa que tem uma característica que provavelmente nenhum de nós tem hoje. Ou seja, ele é totalmente autêntico. A título de exemplo, quando ele ia connosco à praia, ele ficava a observar tudo o que passava com a sua toalha às costas. Depois de observar, voltava para perguntar: o que levam aqueles barcos que vão ali? Nós lá lhe respondíamos, dizendo que provavelmente levariam carros ou outra mercadoria. Ele ficava um pouco sossegado e voltava passado uns momentos para perguntar: aqueles miúdos que estão a brincar ali embaixo, aquilo não é perigoso? E nós lá lhe dizíamos que, não sei se já reparou, pai, mas aquilo tem uma bracelete. Não, não tem perigo. Tem um monitor que os anda a ensinar. É um desporto que se usa hoje. E ele voltava, passado um pouco, e dizia: dantes, os grandes criadores marcavam as cabeças de gado para saber quais eram as suas. Então, mas agora, as pessoas andam marcadas porquê? Era totalmente autêntico. Então, quando a senhora dos Correios voltava com o seu documento escrito, ele olhava para aquilo e dizia: mas que letra tão bem feita! E depois ainda acrescentava: nem eu, que tenho uma quarta classe das boas, sou capaz de fazer uma coisa destas. E muito menos aquele médico que anda por aí que só escreve coisas que ninguém entende. Ia entregar a carta onde ela tinha sido pedida e depois regressava para casa para fazer outra coisa que ele também sempre adorou fazer, que era relatar à minha mãe tudo o que tinha acontecido. E começava por dizer: oh, cachopa, tu havias de ver, aquela senhora lá dos Correios escreve de uma forma, faz uma letra fabulosa. A minha mãe ia ouvindo e ia dando sinais de que já tinha percebido, mas ele continuava dizendo e escrevia ao mesmo tempo que falava comigo. Pois é, tu é que não viste, porque se tu visses também ias achar interessante. Mas a minha mãe, que é um pouco mais pragmática, virava-se para ele e dizia: olha, talvez tu não tenhas visto o mais importante. Tu reparaste nas mãos dela? E ele dizia: reparei agora. Quase até como que com algum receio de que ela estivesse a querer insinuar algo mais. E ela dizia: ai, não reparaste? Se calhar devias ter reparado. Viste se as mãos delas são assim como as nossas? E ele lá dizia: ah, não, ela não tem assim tantos calos, tem umas mãos fininhas. Ah, afinal tu viste, afinal tu reparaste nas mãos. E reparaste onde ela anda? Não anda ao relento, pois não? E o meu pai lá respondia: pois não, ali, mesmo que chova não faz mal, mesmo que esteja muito calor não faz mal. Iam conversando e conseguiram perceber facilmente que este era um emprego interessante para as filhas deles. Pelo menos mais interessante do que aquele que eles tinham tido. E os meus pais, que como já percebeu, não têm nenhum curso na área da qualidade, mas na verdade eu costumo dizer que eles sabem mais de qualidade que muitos de nós. Eles sabiam que, quando se traça objetivos, é preciso desdobrá-los em ações. E a primeira ação que eles tomaram foi mandar-me para Castelo Branco para fazer um curso de datilografia. Não sei se já fez, se passou por isso, provavelmente não. É bem provável que nem saiba o que isso é. Mas vou só tentar deixar-lhe uma ideia. Existe uma sala onde estão colocadas N máquinas em cima de mesas. Cada um de nós é colocado à frente de uma dessas máquinas. Então, para que possamos fixar as letras, durante algum tempo pedem-nos para fazer folhas inteiras da mesma letra,
Por exemplo, folhas inteiras só de As, uma atrás de outra, com este objetivo de fixarmos a localização das letras. Mais tarde, pedem-nos para fazer tabelas, medindo com uma régua a dimensão das linhas, virando a folha ao contrário. Trabalho imenso. E passado algum tempo de todo este treino, eu tive direito a um certificado que dizia que eu, Lourdes Antunes, tinha muita qualidade a datilografar, de tal forma que nunca mais na vida vi outro 18. Para além de ter muita qualidade a datilografar, eu era uma jovem e tinha algumas características que são mais comuns nos jovens. Eu achava que eu tinha uma formação especial e por isso eu tinha direito a encontrar um emprego, chamado naquela altura de emprego fino. Mas a verdade é que por vezes a vida encarrega-se de nos mostrar outras realidades. E esse tal emprego não aparecia, pelo menos nos primeiros 3, 4 meses. A minha mãe depressa percebeu que havia que fazer alguma coisa e depressa levou à prática a aplicação do PDCA. Ela decidiu comprar-me uma máquina portátil que ainda hoje está no meu sótão. Com esta máquina eu escrevia cartas às minhas amigas, passava as receitas da minha mãe e até respondia às cartas dos pretendentes. Sim, porque eu sou do tempo em que recebíamos cartas a perguntar se queriam namorar connosco. Imaginem o sucesso que é responder a uma carta destas à máquina. Mas o mais importante de tudo isto, e que talvez na altura eu nem tenha conseguido decifrar, é que eu estava a treinar a minha datilografia. E por isso a qualidade da minha competência aumentava a cada dia. E passado algum tempo, efetivamente surgiu a oportunidade para ir trabalhar num centro de formação profissional. E eu fiquei toda contente, pensando de mim para comigo que, com tanta qualidade que eu tenho de datilografar, isto só pode correr bem. E lá fui encantada para o meu primeiro dia de trabalho, à espera que me dessem coisas para datilografar. Mas a senhora que estava a trabalhar no centro explicou-me uma série de coisas, abriu a pasta e mostrou-me que o arquivo estava mais ou menos assim. Ou seja, algumas folhas acima, outras mais abaixo, e disse: eu quero que isto fique tudo direito. Por isso vou-te pedir que tires as folhas, que possas juntá-las, assim bem juntas, que possas pô-las todas direitas e furar no sítio certo. Quero isto tudo direitinho. Como vocês devem calcular, eu que achava que tinha uma grande qualificação, por momentos só pensei: oh meu Deus, eu com esta qualificação vou agora estar a tratar de arquivo. Mas acabei por fazer tudo isto rápido e voltar à dita senhora para lhe perguntar: então e agora o que é que eu faço? Naquele tempo, as pastas de arquivo eram forradas com papel autocolante de várias cores. Então ela mostrou-me que algumas pastas, de tanto abrir e fechar, tinham o papel partido. Por isso ela apontou para cima da mesa e disse-me: tens aqui rolos de papel das várias cores, por favor abre as pastas e muda o papel. E mais uma vez eu pensei: oh meu Deus, como é que eu, que sou tão qualificada, me estão a dar uma coisa destas para fazer? Passados uns momentos, a senhora voltou para ver o trabalho que eu tinha feito, pegou numa das pastas e fez isto. E mostrou que isto não tinha qualidade. Olhou atentamente e disse-me: eu não quero isto assim. Está cheio de ar por baixo. Pega num papel novo e quer isto bem colado. E mais uma vez eu só pensava: oh meu Deus, ninguém valoriza os jovens. Como é que eu, uma pessoa tão qualificada, é isto que me estão a dar para fazer? Estava ansiosa, com uma vontade enorme, que esta senhora não viesse mais. E um dia, efetivamente, ela precisou faltar. E eu pensei:
é hoje que o senhor diretor do centro vai perceber o que é que eu sei fazer. E, efetivamente, à meia da manhã, o senhor veio ter comigo e disse-me: Maria de Lourdes, eu precisava que me passasse esta carta. Sim, porque eu sou do tempo em que se passavam cartas à máquina e em que as chefias pediam para que os seus trabalhadores as passassem. Então, quando o senhor diretor me disse isto, ansiosa que eu estava por lhe mostrar que sabia, eu virei para ele e disse: o senhor não se preocupe, que eu sei datilografia. E ele mostrou um ar um pouco estranho e eu acrescentei: tirei em Castelo Branco, na Avenida Nuno Álvares. E ele olhava para mim, sempre com um ar estranho, ao que eu acrescentei: até tive 18, não me saí muito mal. Por isso, certamente vou conseguir datilografar a carta. Mas eu estou aqui há pouco tempo, se o senhor me puder ajudar, onde é que eu vou passar a carta à máquina? Ainda nem vi nenhuma máquina. Neste momento, só faltou ele dizer-me: rapariga, de que planeta é que tu saíste? Olhou para mim com um ar muito estranho e disse-me: mas que pergunta é essa? Vais passar a carta ali. Ali era o local onde trabalhava a outra senhora. Na verdade, eu pensava que ela passava o dia inteiro a ver televisão, porque eu passava da parte de trás desta caixa, que efetivamente me parecia uma televisão em cima de uma caixa. Mas eu tinha acabado de dizer a este senhor que eu tinha 18 da datilografia. No entanto, sem querer dar parte fraca, eu fui-me aproximando da dita máquina de escrever. E quando cheguei assim próximo, que alívio! Afinal, existia um teclado. Quando cheguei mesmo junto do teclado, oh meu Deus! Afinal, estava outra vez com uma grande dificuldade. Lá, na escola de datilografia, tinham-me dito que a qualidade de uma datilógrafa se media pelo número de palavras que ela era capaz de bater em cada minuto, mas sem erros. Só que a minha máquina de escrever, a ordem das letras era A, Z, E, R, T, Y. E agora, neste teclado que estava mesmo à minha frente, a ordem era Q, W e mais qualquer coisa. Como é que eu ia conseguir passar um texto à máquina num teclado que tinha as letras todas fora de sítio? Por momentos, de facto, eu não tinha palavras para conseguir expressar aquilo que sentia. Era como se, de repente, eu, que tinha acabado de dizer que tinha 18 da datilografia, afinal, não soubesse nada do assunto. Por momentos, até pensei: quem sabe se eu passar a folha assim, eu fico com o texto passado. Mas só nos filmes. Só nos filmes é que a resposta poderia ser uma dessas. Agora que já conhece a história da minha máquina de escrever, proponho que observe as conclusões que tinha tirado. Eu também vou partilhar as minhas consigo. Mas antes, gostaria de recordar qual é a definição para qualidade. Afinal, o que é isto de produzir um produto com qualidade ou produzir um serviço com qualidade? Se bem se lembra, produzir um produto com qualidade ou um serviço com qualidade é produzir algo que vá de encontro às necessidades e expectativas dos nossos clientes em 3 vertentes: as expressas, as implícitas e as obrigatórias. Mas o que é que acontece às necessidades e às expectativas dos nossos clientes? Sempre, mas especialmente no dia de hoje. As necessidades e expectativas dos nossos clientes mudam a uma velocidade inimaginável há uns anos atrás. Aquilo que ontem deixava um cliente super feliz, hoje simplesmente não lhe serve mais. Aquilo que ontem era o foco do nosso negócio, talvez não possa continuar a ser hoje. Então, o que é que acontece ao conceito de qualidade? O conceito de qualidade tem algumas características. 2 delas são, de facto, críticas.
Ele é um conceito totalmente dinâmico, porque mudam as necessidades dos nossos clientes permanentemente. Mas também porque a forma como nós fazemos as coisas hoje, a todos os níveis, mudou completamente. Hoje é diferente a forma como recrutamos pessoas, hoje é diferente a forma como abordamos o cliente, hoje é diferente a forma como produzimos, hoje é diferente a forma como gerimos todos os nossos recursos. E daqui a uns segundos, acredite, já é diferente do que é agora. Daqui a uns segundos. Então, qual é a condição para podermos manter um sistema de gestão da qualidade a funcionar da forma que seja mais adequada para a nossa organização? Uma, se não mesmo a mais importante condição para podermos manter um sistema de gestão da qualidade a funcionar permanentemente bem é ligar todos os nossos sentidos e, enquanto pessoas, entendermos as outras pessoas. E, enquanto pessoas, estarmos permanentemente alerta, permanentemente a usar os nossos sentidos para identificar diferentes necessidades, para identificar diferentes formas de fazer, para crescer a cada dia, respondendo a necessidades diferentes, criando novas competências, criando novas formas de estar no mundo. No fundo, como dizia, é sermos pessoas, ou olharmos para pessoas, mas sê-lo verdadeiramente. É na perspectiva de ser capaz de entender os outros, os nossos clientes, os nossos trabalhadores, os nossos parceiros. Se todos nós criarmos esta capacidade de ouvir, de cuidar, de zelar pelo interesse de todos, certamente não só conseguiremos manter o nosso sistema de gestão da qualidade a funcionar permanentemente bem, como poderemos contribuir para um mundo melhor. Até breve!